Uma Ferrari vermelha parada na estrada, uma mulher elegante e desesperada, e um menino simples que mudaria tudo com uma frase: "Meu pai pode consertar." O que aconteceu naquele dia transformou não apenas duas vidas, mas revelou segredos que ninguém imaginava. Prepare-se para uma história que vai tocar seu coração e mostrar que os verdadeiros milagres acontecem onde menos esperamos. O sol pintava a estrada rural com tons dourados quando Valentina Mendes sentiu o primeiro solavanco. A Ferrari vermelha, seu símbolo de conquista, começou a fazer ruídos preocupantes que cortaram o silêncio da tarde. "Não pode estar acontecendo isso", murmurou, apertando o volante com força crescente. Valentina era uma das empresárias mais respeitadas do país. Aos 40 anos, comandava a Império Cosméticos, uma empresa que ela construiu literalmente do zero e que agora faturava milhões mensalmente. Sempre impecável, sempre no controle absoluto de cada situação. Mas naquele momento, vestindo seu terno branco impecável e sapatos de grife europeus, se sentia completamente perdida e vulnerável. O motor emitiu um último suspiro antes de parar definitivamente na beira da estrada vazia. Tentou dar a partida novamente, mas apenas um clique seco e desesperador ecoou no silêncio opressor. Pegou o celular com mãos trêmulas, sem sinal. Olhou ao redor com crescente desespero. Apenas plantações infinitas se estendiam até onde a vista conseguia alcançar, sem uma alma viva à vista. O pânico começou a se instalar. Estava a quilômetros de qualquer cidade. O sol começava a se pôr, e ela não fazia a menor ideia de como sair daquela situação. No mundo corporativo, sempre havia uma solução. Sempre tinha alguém para resolver os problemas. Mas ali, sozinha naquela estrada abandonada, sentia-se mais desamparada do que jamais imaginara possível. Foi então que ouviu passos pequenos e hesitantes na gravinha. Ergueu os olhos e viu um menino se aproximando lentamente. Cabelo castanho desalinhado pelo vento, camiseta listrada meio desbotada, mas limpa, bermuda azul com um pequeno remendo no joelho e tênis brancos que já conheciam muitas aventuras. "A senhora está com um problema?" perguntou o garoto, parando a uma distância respeitosa, como se não quisesse assustar. Havia algo especial nos olhos dele, uma sinceridade cristalina e uma bondade pura que ela raramente via em seu mundo de executivos e falsas cortesias. Era o tipo de olhar que parecia enxergar diretamente na alma das pessoas. "Sim, meu carro quebrou e não tenho sinal no telefone", explicou tentando soar calma, mas incapaz de esconder completamente o desespero na voz. "Que carro lindo!" exclamou o menino, os olhos se iluminando como estrelas. "É uma Ferrari, não é? Nunca vi uma de verdade na minha vida." Valentina assentiu, genuinamente surpresa com o conhecimento do garoto. "Como você sabe sobre carros?" "Meu pai tem revistas antigas sobre carros importados. Ele coleciona desde pequeno e sempre diz que um dia vai ter um assim também", respondeu com um sorriso que poderia derreter o coração mais endurecido. "Ele é o melhor mecânico de toda a região. Conhece cada parafuso, cada peça." "Mecânico?" Valentina sentiu uma centelha de esperança acender em seu peito. "Sim, e entende de absolutamente tudo sobre carros, desde os mais simples até os mais sofisticados." O menino se aproximou mais, empolgado. "A oficina dele fica pertinho daqui. Posso correr lá e chamar ele para a senhora?" Valentina hesitou por um momento. Estava acostumada com concessionárias de luxo em São Paulo, técnicos especializados, equipamentos de última geração. Uma pequena oficina rural parecia arriscado para sua Ferrari, mas que opção realista tinha? "Como você se chama, querido?" "Mateus. E a senhora tem um nome bonito igual ao carro?" Valentina não pôde deixar de sorrir diante da inocência cativante do menino. "Me chamo Valentina." Seria possível sim, Mateus. Ficaria imensamente grata se pudesse chamar seu pai." O menino deu um pulo de pura alegria, como se tivesse acabado de ganhar o melhor presente do mundo. "Claro que sim. Ele vai ficar super feliz em ajudar a senhora", exclamou com um entusiasmo contagiante. "Meu pai sempre diz que devemos ajudar todas as pessoas que precisam, não importa quem sejam, de onde venham ou que carro dirigem. Ele diz que bondade é a coisa mais importante do mundo."
Enquanto Mateus corria alegremente em direção a uma casa simples, mas bem cuidada ao longe, Valentina ficou encostada na Ferrari, observando a figura pequena se distanciar. Uma sensação estranha e inexplicável tomou conta de seu coração. Quando foi a última vez que alguém se ofereceu para ajudá-la sem querer nada em troca? No universo corporativo implacável onde vivia, cada favor tinha um preço, cada gentileza escondia uma intenção. Observou a paisagem ao redor com outros olhos. As plantações verdes se estendiam suavemente. Uma brisa morna carregava o perfume doce das flores silvestres, e um silêncio tranquilo envolvia tudo. Era o completo oposto de sua vida agitada em São Paulo, onde cada minuto era cronometrado e cada decisão significava milhões. Tempos depois, viu Mateus retornando correndo, acompanhado de um homem alto e forte. Usava macacão azul sujo de graxa honesta, tinha cabelos grisalhos nas têmporas e um sorriso caloroso que irradiava confiança. Carregava uma caixa de ferramentas vintage que claramente havia participado de inúmeras batalhas mecânicas. "Boa tarde, senhora. Sou Benedito, pai do Mateus", disse, estendendo uma mão calejada pelo trabalho árduo. "Ouvi dizer que está com problemas no seu automóvel." Valentina apertou a mão dele, imediatamente notando a firmeza, a honestidade e a força que emanavam daquele cumprimento simples. Havia décadas que não sentia uma sinceridade tão genuína em um primeiro encontro. "Muito prazer em conhecê-lo, Benedito. Sou Valentina Mendes. Meu carro parou completamente do nada e... Vamos dar uma olhada criteriosa", interrompeu gentilmente, já caminhando em direção ao capô com passos decididos. "Ferrari 488. Faz muito tempo que não vejo uma beleza italiana dessas por aqui." "Que máquina magnífica!" Mateus ficou orgulhosamente ao lado de Valentina enquanto seu pai abria o capô e começava a analisar o motor com a perícia e concentração de alguém que realmente dominava seu ofício. "Meu pai é absolutamente incrível com carros", sussurrou Mateus com admiração pura brilhando nos olhos. "Ele conserta absolutamente tudo que tem motor." Uma vez, um caminhoneiro famoso disse que era totalmente impossível arrumar o caminhão dele depois de um acidente terrível, mas meu pai conseguiu fazer ele funcionar melhor que antes. Valentina sorriu genuinamente, profundamente tocada pela admiração sincera que o menino sentia pelo pai. "Quando foi a última vez que viu uma relação familiar tão pura e amorosa?" "Encontrei exatamente o problema", anunciou Benedito depois de uma análise minuciosa, limpando as mãos em um pano limpo. "É a bomba de combustível que está com defeito. Felizmente tenho uma peça de reposição compatível na minha oficina. Posso resolver essa situação ainda hoje." Realmente? Valentina não conseguiu esconder o alívio imenso que sentiu. "Absolutamente. Mas vai precisar de algumas horas para fazer o serviço adequadamente", explicou Benedito com paciência. "A senhora pode esperar confortavelmente em nossa casa, se desejar. Minha esposa Fernanda vai ficar extremamente feliz em receber uma visita tão ilustre." Valentina olhou para aquele homem trabalhador oferecendo sua casa para uma completa estranha, e algo profundo se moveu em seu peito. No seu mundo corporativo, desconfiança era a regra número 1. Ali, naquele lugar simples, a gentileza e hospitalidade pareciam ser completamente naturais. "Eu não quero de forma alguma incomodar sua família." "Incomodar coisa nenhuma!" Mateus interrompeu com empolgação irresistível. "A gente tem a limonada mais gostosa que a senhora já provou na vida. É receita secreta da minha mãe." Benedito riu carinhosamente, passando a mão nos cabelos desalinhados do filho. "Ele não está exagerando nem um pouquinho. Fernanda realmente faz a limonada mais famosa de toda a nossa região." Valentina se viu assentindo, ainda tentando processar a hospitalidade extraordinária daquelas pessoas simples. Seguiu pai e filho por uma trilha de terra bem cuidada que levava a uma casa modesta, mas impecavelmente organizada. Um jardim pequeno, porém repleto de flores coloridas, decorava a entrada com amor. Era o oposto completo de seu apartamento minimalista e frio em um condomínio de luxo. A porta da frente se abriu antes mesmo que chegassem, revelando uma mulher de sorriso radiante, cabelos castanhos presos em um rabo de cavalo despretensioso e um avental floreado que cheirava a bolo caseiro. "Você deve ser a Valentina!" exclamou Fernanda,
como se fossem amigas de longa data que finalmente se reencontravam. O Mateus me contou absolutamente tudo sobre seu carro. Entre! Que calor insuportável hoje! Valentina entrou na casa pequena, mas incrivelmente aconchegante. O aroma delicioso de bolo caseiro ainda quentinho pairava no ar. Fotografias da família decoravam carinhosamente as paredes e absolutamente tudo respirava amor genuíno, união e simplicidade reconfortante. «Senta aqui, querida», disse Fernanda com naturalidade, indicando um sofá com capas floridas feitas à mão. «Vou buscar aquela limonada especial que o Mateus tanto falou. Por favor, não precisa se incomodar, eu...» «Imagina só! É um prazer enorme ter você aqui conosco». Enquanto Fernanda se dirigia alegremente para a cozinha e Benedito caminhava determinado para sua oficina nos fundos da propriedade, Mateus sentou-se animadamente ao lado de Valentina no sofá confortável. «A senhora mora muito longe daqui?» perguntou com curiosidade genuína, balançando as perninhas que não alcançavam o chão. «Em São Paulo. Estava retornando de uma reunião importante em Campinas quando meu carro resolveu parar. São Paulo deve ser um lugar incrível», exclamou Mateus com os olhos brilhando. «Cheio de prédios altíssimos que tocam as nuvens, não é?» Valentina observou aquele menino, com seus olhos curiosos e inocentes, e se deu conta de que fazia anos que não tinha uma conversa tão simples, genuína e reconfortante. «É verdade, tem muitos prédios altos mesmo. Mas sabe uma coisa, Mateus? Aqui também é muito bonito, muito tranquilo e peaceful». «É verdade», concordou Mateus entusiasmado. «E aqui todo mundo conhece todo mundo. Todo mundo ajuda todo mundo sempre que precisa. Meu pai sempre diz que isso é a coisa mais importante que existe no mundo inteiro». Fernanda retornou da cozinha carregando uma bandeja linda com um jarro de limonada gelada, decorado com rodelas de limão e folhinhas de hortelã, além de fatias generosas de bolo de cenoura ainda morno, coberto com um glacê de chocolate caseiro que derretia suavemente. «Espero sinceramente que goste, Valentina», disse Fernanda com um sorriso acolhedor. «É uma receita antiga da minha sogra, que ela passou carinhosamente para mim quando casei com o Benedito». Valentina tomou um gole da limonada e seus olhos se arregalaram de surpresa genuína. Realmente era a melhor que já havia provado na vida. Azedinha na medida perfeita, docinha no ponto ideal, gelada na temperatura exata e com um sabor que despertava memórias de infância que ela nem sabia que ainda tinha. «Está absolutamente deliciosa», exclamou com sinceridade total. «Eu disse», gritou Mateus, fazendo todos rirem gostosamente. Por algumas horas preciosas, Valentina se viu completamente imersa numa experiência totalmente nova. Conversou sobre receitas tradicionais com Fernanda, ouviu histórias fascinantes sobre a região contadas por Mateus e, pela primeira vez em décadas, sentiu seu coração se acalmar completamente. Não havia reuniões urgentes, ligações importantes ou decisões milionárias para tomar. Apenas uma família simples compartilhando sua casa, sua comida e seu carinho com uma estranha que precisava de ajuda. E naquele momento, observando Mateus desenhar carros em um caderno velho, enquanto Fernanda tricotava serenamente, Valentina fez uma descoberta que mudaria sua vida para sempre. Ela havia esquecido completamente como era ser verdadeiramente feliz. Enquanto o sol começava a se pôr no horizonte, pintando o céu com tons alaranjados e rosados, Valentina se encontrava numa situação que jamais imaginara. Sentada numa cozinha simples, ajudando Fernanda a preparar o jantar como se fosse parte da família. «Você tem mãos habilidosas para descascar batatas», comentou Fernanda, sorrindo enquanto observava Valentina manejar a faca com cuidado. «Parece que já fez isso antes». Valentina parou por um momento, uma expressão nostálgica cruzando seu rosto. «Fazia quando era pequena. Ajudava minha avó na cozinha todos os fins de semana. Ela dizia que cozinhar com amor era a melhor receita do mundo». «E o que aconteceu com sua avó?», perguntou Fernanda gentilmente, percebendo a mudança no tom de voz. «Ela faleceu quando eu tinha 21 anos», respondeu Valentina, a voz ligeiramente embargada. «Depois disso, nunca mais cozinhei. Sempre foi mais prático comer fora ou pedir comida». Fernanda parou o que estava fazendo e tocou suavemente o braço de Valentina.
Tenho certeza de que ela ficaria orgulhosa da mulher que você se tornou. Lágrimas inesperadas começaram a se formar nos olhos de Valentina. Fazia tanto tempo que alguém não tocava em assuntos tão pessoais, fazia tanto tempo que ela não permitia que essas memórias viessem à superfície. Mateus entrou correndo na cozinha, segurando um desenho colorido. "Tia Valentina!" gritou animadamente. "Desenhei a senhora ao lado da sua Ferrari. Quer ver?" O coração de Valentina se aqueceu ao ouvir Tia Valentina. Quando foi a última vez que alguém a chamou assim? Pegou o desenho com cuidado, como se fosse um tesouro precioso. "Está lindo, Mateus!" exclamou genuinamente emocionada. "Você tem muito talento. Posso desenhar mais? Quero fazer um álbum inteiro para a senhora levar embora." "Claro que pode, meu querido." Nesse momento, Benedito entrou pela porta dos fundos, limpando as mãos em uma toalha velha. Sua expressão era séria, quase preocupada. "Valentina, preciso conversar com você sobre o carro", disse ele, evitando olhar diretamente em seus olhos. O estômago de Valentina se contraiu. Pela expressão dele, não eram boas notícias. "O que aconteceu?" perguntou, tentando se preparar para o pior. "Bem, o problema é mais sério do que imaginei inicialmente", explicou Benedito, coçando a cabeça. "A bomba de combustível está funcionando perfeitamente. O verdadeiro problema é no sistema eletrônico. E para ser completamente honesto com você, eu não tenho os equipamentos necessários para diagnosticar esse tipo de falha em carros tão modernos. Eu suspeitei da bomba de combustível pelos sintomas, mas depois de testar com calma, vi que ela está funcionando. O defeito está no sistema eletrônico. E para isso eu realmente preciso do equipamento da concessionária." O silêncio pesou no ar. Valentina sentiu o mundo desabar ao seu redor. "Então, não tem jeito?" perguntou com voz quase inaudível. "Não é isso", apressou-se Benedito. "Existe uma concessionária especializada em carros importados na cidade vizinha. Eles têm todos os equipamentos de diagnóstico necessários. Mas o quê? Eles só abrem depois do fim de semana. E mesmo assim, seria necessário rebocar o carro até lá." Valentina se sentou pesadamente numa cadeira da cozinha. Sua agenda estava completamente lotada nos próximos dias. Reuniões importantes, contratos que precisavam ser assinados, decisões que não podiam esperar. "Quanto tempo isso levaria?" perguntou, já sabendo que não gostaria da resposta. "Pelo menos uma semana inteira", respondeu Benedito com pesar genuíno. "Talvez mais, dependendo da disponibilidade das peças." Fernanda se aproximou e pousou uma mão consoladora no ombro de Valentina. "Você pode ficar aqui conosco pelo tempo que precisar", ofereceu com naturalidade. "Temos um quarto de hóspedes que praticamente não usamos." "Não posso aceitar isso", protestou Valentina. "Vocês mal me conhecem, e eu..." "Besteira", interrompeu Mateus, pulando ao lado dela. "A gente já é família, e família cuida da família." As palavras do menino atingiram Valentina como uma flecha direto no coração. Família. Quando foi a última vez que se sentiu verdadeiramente parte de uma família? "Eu preciso trabalhar, tenho compromissos importantes em São Paulo", murmurou, mais para si mesma do que para eles. "Você tem notebook? Internet funciona aqui", disse Fernanda pragmaticamente. "E se precisar ir à cidade para alguma reunião urgente, Benedito pode te levar. Não quero ser um fardo para vocês." "Valentina", disse Benedito, sentando-se à mesa em frente a ela. "Posso te contar uma história?" Ela assentiu, curiosa. "Quando Mateus era bem pequeno, tivemos um período muito difícil. Eu fiquei sem trabalho, Fernanda estava doente e não tínhamos dinheiro nem para comprar remédios. Estávamos completamente desesperados." Fernanda segurou a mão do marido, lembrando-se daqueles tempos difíceis. "Um dia", continuou Benedito, "um casal de estranhos parou aqui pedindo direções. Vendo nossa situação, eles nos ofereceram trabalho em sua fazenda, moradia e até ajudaram com os remédios da Fernanda. Ficamos com eles por quase um ano, até conseguirmos nos reerguer. Eles salvaram nossa família", acrescentou Fernanda com lágrimas nos olhos. "E desde então, juramos que sempre ajudaríamos quem precisasse, da mesma forma que fomos ajudados." Mateus se aproximou de Valentina e segurou sua mão com suas mãozinhas pequenas. "Tia,
A senhora nos ajudou hoje também, disse com seriedade surpreendente para sua idade. Como assim, querido? A senhora trouxe alegria para nossa casa. Fazia tempo que a mamãe não sorria tanto e o papai não contava tantas histórias. A senhora fez nossa família mais feliz. As lágrimas que Valentina vinha segurando finalmente começaram a escorrer silenciosamente por seu rosto. Não eram lágrimas de tristeza, mas sim de uma emoção que ela não conseguia nomear completamente. Eu aceito ficar, sussurrou. Se vocês realmente não se importarem. Eba! Gritou Mateus, pulando de alegria. Vou mostrar todos os meus desenhos para a tia. E vamos brincar de carrinho. E... Calma, campeão, riu Benedito. Primeiro vamos jantar. Durante o jantar simples, mas delicioso, Valentina descobriu mais sobre aquela família extraordinária. Benedito havia sido mecânico a vida toda, aprendendo o ofício com seu próprio pai. Fernanda era professora aposentada que agora se dedicava a fazer artesanatos que vendia na cidade. Mateus sonhava em ser engenheiro automotivo para ajudar o papai a consertar carros ainda melhores. E você, Valentina? Perguntou Fernanda. Como começou sua empresa? Valentina hesitou. Raramente falava sobre seus primeiros dias como empresária, sobre as dificuldades, sobre os sacrifícios. Comecei vendendo cosméticos de porta em porta, admitiu. Morava num quarto alugado, não tinha nem geladeira. Economizava cada centavo para comprar produtos e revender. Nossa! Exclamou Mateus impressionado. E aí a senhora ficou rica? Mateus! Repreendeu Fernanda. Isso não se pergunta. Não, tudo bem, sorriu Valentina. Sim, Mateus. Depois de muitos anos de muito trabalho duro, a empresa cresceu e se tornou bem-sucedida. E a senhora é feliz? Perguntou o menino com inocência desconcertante. A pergunta pegou Valentina completamente desprevenida. Era feliz? Quando foi a última vez que havia parado para pensar sobre isso? Eu pensava que sim, respondeu honestamente. Mas hoje, sentada aqui com vocês, percebi que talvez tenha esquecido o que é verdadeira felicidade. A verdadeira felicidade está nas coisas simples, disse Fernanda suavemente. Num abraço, numa conversa, num momento especial compartilhado com pessoas que amamos. Após o jantar, enquanto ajudava Fernanda com a louça, Valentina fez uma ligação para sua assistente em São Paulo, cancelando todos os compromissos da semana seguinte. Pela primeira vez em décadas, colocou sua vida pessoal em primeiro lugar. Mais tarde, no quarto de hóspede simples, mas aconchegante, Valentina se deitou numa cama com lençóis que cheiravam a amaciante e sol. Através da janela, podia ver um céu estrelado como nunca havia visto em São Paulo. Pegou o desenho que Mateus havia feito para ela e o segurou contra o peito. Naquele pedaço de papel colorido com giz de cera, havia mais amor genuíno do que em todos os contratos milionários que já havia assinado. E pela primeira vez em muitos anos, Valentina adormeceu com um sorriso nos lábios, sentindo-se verdadeiramente em paz consigo mesma. Do lado de fora, Benedito e Fernanda conversavam baixinho no quintal. Ela parece uma pessoa solitária, comentou Fernanda. Por trás de todo aquele sucesso, há uma mulher que esqueceu como ser amada. Talvez nossa família possa lembrá-la disso, respondeu Benedito olhando para as estrelas. Eles não sabiam que no dia seguinte descobririam algo sobre Valentina que mudaria tudo para sempre. O amanhecer chegou suave naquela casa simples, com o canto dos pássaros, substituindo o alarme estridente que Valentina estava acostumada a ouvir em São Paulo. Pela primeira vez em anos, acordou sem pressa, sem a ansiedade costumeira de mais um dia corporativo. O cheiro de café fresquinho e pão caseiro a atraiu para a cozinha, onde encontrou Fernanda preparando o café da manhã com o mesmo carinho de sempre. Bom dia, querida. Dormiu bem? Perguntou Fernanda com seu sorriso matinal radiante. Melhor do que durmo há anos, respondeu Valentina sinceramente. Posso ajudar em alguma coisa? Pode acordar aquela criança preguiçosa, riu Fernanda apontando para o quarto de Mateus. Benedito já foi para a oficina, mas deixou o recado que quer mostrar uma coisa para você depois do café. Valentina bateu delicadamente na porta do quarto de Mateus. Ouviu um resmungo sonolento antes de uma cabecinha despenteada aparecer. Tia Val, exclamou Mateus, usando o apelido carinhoso que havia inventado. A senhora realmente ficou,
Pensei que tinha sonhado. Claro que fiquei, meu querido. Vamos tomar café? Durante o café da manhã, Mateus tagarelou animadamente sobre seus planos para o dia. Mostrar para Valentina sua coleção de carrinhos, ensinar-lhe a jogar bola de gude e principalmente apresentá-la para todos os vizinhos. Mateus, interrompeu Fernanda gentilmente, a tia Val talvez precise trabalhar hoje. Na verdade, disse Valentina, surpreendendo a si mesma, cancelei meus compromissos desta semana. Quero aproveitar este tempo para redescobrir algumas coisas. Após o café, Benedito apareceu na porta da cozinha com uma expressão curiosa. Valentina, você poderia vir comigo até a oficina? Há algo que gostaria de te mostrar. Intrigada, Valentina o seguiu até os fundos da propriedade, onde ficava a oficina de Benedito. Era um espaço organizado e limpo, com ferramentas cuidadosamente arrumadas e alguns carros antigos em restauração. O que queria me mostrar? Perguntou. Benedito a conduziu até um canto da oficina coberto por uma lona velha. Com cuidado quase reverente, puxou o tecido, revelando um carro que fez Valentina perder completamente a respiração. Era um Fusca azul claro dos anos 70, impecavelmente restaurado. Mas não era qualquer Fusca. Era exatamente igual ao primeiro carro que ela havia comprado com suas próprias economias, anos atrás, quando ainda era uma jovem vendedora ambulante. Como você conseguiu isso? Sussurrou, tocando suavemente o capô reluzente. Este carro chegou aqui em estado deplorável há alguns anos, explicou Benedito. O dono original havia falecido e a família queria se desfazer dele. Comprei por quase nada e passei meses restaurando cada peça. Valentina caminhou ao redor do veículo, as memórias inundando sua mente como uma avalanche emocional. Lembrava-se perfeitamente do dia em que comprou seu primeiro Fusca. Havia economizado cada centavo durante 2 anos, comendo apenas o essencial, morando num quartinho minúsculo, tudo para ter sua independência. Por que decidiu restaurar justamente um Fusca? Perguntou, a voz embargada de emoção. Porque acredito que todo carro tem uma alma, uma história, respondeu Benedito filosoficamente. E este aqui? Este tinha uma alma muito especial. Parecia estar esperando por alguém. Valentina abriu a porta do motorista e sentou-se no banco que Benedito havia recapeado com carinho. O cheiro de couro novo misturado com essência de carro antigo trouxe de volta uma enxurrada de lembranças. Meu primeiro carro era exatamente assim, murmurou, passando as mãos pelo volante. Azul claro, bancos bege, até esse enfeite no retrovisor. Benedito a observava com curiosidade crescente. Você se importaria de me contar sobre ele? Valentina fechou os olhos, permitindo que as memórias fluíssem livremente. Eu tinha 22 anos quando consegui comprá-lo. Começou. Trabalhava vendendo cosméticos de porta em porta, carregando uma maleta pesada de casa em casa. Quando finalmente juntei dinheiro suficiente para o Fusca, senti que havia conquistado o mundo inteiro. E o que aconteceu com ele? Tive que vendê-lo quando a empresa começou a crescer, respondeu com tristeza palpável. Precisava do dinheiro para investir em estoque, em um escritório melhor. Foi uma das decisões mais difíceis da minha vida. Chorei no dia em que entreguei as chaves. Benedito se aproximou e apoiou as mãos no teto do carro. Sabe o que é mais curioso? Disse ele. Quando comprei este Fusca, o vendedor me contou que a antiga dona era uma jovem empresária de São Paulo que teve muito sucesso. Disse que ela chorou quando se despediu do carro. O coração de Valentina parou por um momento. Uma suspeita louca começou a se formar em sua mente. Como era o nome da antiga dona? Espera aí, disse Benedito, dirigindo-se a uma gaveta velha onde guardava papéis antigos. Tenho todos os documentos aqui. Ah, aqui está. Valentina Mendes da Silva. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Valentina olhou para Benedito com lágrimas nos olhos, depois novamente para o carro, depois novamente para ele. Este é o meu Fusca, sussurrou. Este é literalmente o carro que eu vendi há 18 anos. Benedito ficou boquiaberto. Não é possível. Você é a Valentina dos documentos? Valentina Mendes da Silva, sim. Tirei o da Silva quando a empresa cresceu, ficou apenas Valentina Mendes. Os dois ficaram em silêncio por longos momentos.
absorvendo a incredibilidade da situação. De todas as estradas do país, de todas as famílias possíveis, Valentina havia parado exatamente na casa do homem que havia cuidado de seu primeiro carro com tanto amor. Isso não pode ser coincidência, murmurou Benedito, balançando a cabeça em incredulidade. Minha avó sempre dizia que não existem coincidências, apenas o universo conspirando para colocar as pessoas certas no lugar certo na hora certa, disse Valentina, tocando novamente o volante do Fusca. Nesse momento, Mateus apareceu correndo na oficina. Pai, tia Val, a mamãe mandou eu chamar vocês para o almoço, gritou animadamente, depois parou abruptamente ao ver o Fusca descoberto. Nossa, que carro lindo! É seu, pai. Na verdade, Mateus, disse Valentina saindo do carro e se ajoelhando na altura do menino. Este carro é meu. Foi o primeiro carro que comprei na minha vida. Sério? Os olhos de Mateus se arregalaram. Mas como ele veio parar aqui? Essa é uma longa história, querido, sorriu Valentina. Uma história sobre como às vezes o destino trabalha de formas misteriosas. Durante o almoço, Valentina contou para Fernanda e Mateus sobre a descoberta incrível. Fernanda ficou visivelmente emocionada com a história, enquanto Mateus não parava de fazer perguntas sobre o carro mágico que voltou para casa. Você vai levá-lo de volta? Perguntou Mateus com preocupação. Não sei ainda, querido. Preciso pensar sobre isso. Mas ele está feliz aqui com a gente, insistiu o menino. O papai cuidou dele com muito carinho. Seria triste tirá-lo daqui agora. Valentina olhou para aquela família que havia aberto seu coração e sua casa para ela, e uma certeza começou a se formar em seu peito. Talvez realmente não existissem coincidências. Talvez ela tivesse sido guiada até ali por alguma razão maior. Sabe de uma coisa, Mateus? Disse ela, segurando a mãozinha do menino. Acho que você tem razão. O Fusca está feliz aqui, e vocês cuidaram dele melhor do que eu jamais poderia ter cuidado. Então ele pode ficar? Pode ficar, mas com uma condição. Qual? Que você me prometa que vai aprender a dirigir nele quando crescer, e que vai cuidar dele com o mesmo amor que seu pai cuidou. Mateus pulou de alegria e abraçou Valentina com força. Prometo, tia Val, prometo de coração. Naquela tarde, sentada no quintal da família que havia se tornado sua família, observando Mateus brincar enquanto Fernanda costurava e Benedito mexia em seu amado Fusca, Valentina finalmente entendeu o que sua avó sempre quis dizer sobre o destino. Às vezes precisamos nos perder para nos encontrarmos. E às vezes, os maiores tesouros da vida estão esperando por nós nos lugares mais inesperados. Os dias que se seguiram foram uma revelação constante para Valentina. Pela primeira vez em décadas, experimentou a rotina simples e reconfortante de uma vida sem pressões corporativas. Acordava com o canto dos pássaros, ajudava Fernanda nas tarefas domésticas, brincava com Mateus e conversava longamente com Benedito sobre a vida, sonhos e filosofia simples que ela havia esquecido há muito tempo. Na quarta manhã de sua estadia, enquanto preparava vitaminas com Fernanda, o telefone de Valentina tocou insistentemente. Era Rodrigo Santana, seu sócio minoritário e braço direito na empresa. Valentina, graças a Deus você atendeu, disse a voz ansiosa do outro lado da linha. Precisamos urgentemente de você aqui. A Beleza Internacional quer fechar um contrato de distribuição exclusiva, mas só negociam diretamente com você. Rodrigo, já expliquei que estou resolvendo um problema pessoal e... Mas Valentina, são 50 milhões! 50 milhões de reais! Se perdermos esta oportunidade, pode ser que nunca mais tenhamos outra igual. Valentina sentiu o peso familiar da pressão dos negócios retornando aos seus ombros. 50 milhões realmente era uma quantia que mudaria o patamar da empresa definitivamente. Quando eles querem se reunir? Hoje à tarde. Eles estão de passagem por São Paulo apenas hoje. Por favor, Valentina, você precisa estar aqui. Valentina olhou ao redor da cozinha simples, onde havia encontrado mais paz em poucos dias do que em anos de luxo. Fernanda a observava com preocupação, percebendo a tensão que havia retornado ao rosto da amiga. Eu vou pensar e te ligo de volta, disse finalmente. Após desligar, permaneceu em silêncio por longos momentos, perdida em pensamentos. Precisa voltar? Perguntou Fernanda suavemente. É uma oportunidade muito grande. 50 milhões de reais.
Poderia garantir o futuro da empresa pelos próximos anos. E isso é importante para você? A pergunta simples de Fernanda ecoou profundamente na alma de Valentina. Era importante? Há uma semana, teria respondido sem hesitação que sim. Mas agora, eu não sei mais, admitiu. Durante anos, cada decisão da minha vida foi baseada em crescimento financeiro, em oportunidades de negócio. Mas estes últimos dias me mostraram que talvez eu tenha perdido de vista o que realmente importa. Mateus entrou correndo na cozinha, carregando um novo desenho. Tia Val, olha o que desenhei, exclamou, mostrando orgulhosamente um papel onde havia desenhado ela, Benedito, Fernanda e ele próprio, todos de mãos dadas em frente ao Fusca azul. Está lindo, meu querido, disse Valentina, sentindo o coração se apertar. Desenhei nossa família, explicou Mateus com inocência tocante. Porque agora a senhora faz parte da nossa família para sempre, né? As palavras do menino atingiram Valentina como um raio. Família. Quando foi a última vez que se sentiu verdadeiramente parte de uma família? Quando foi a última vez que alguém a incluiu em seus desenhos, em seus sonhos, em seu coração? Mateus, disse ela, se ajoelhando para ficar na altura do menino. Se eu tivesse que viajar por alguns dias, você ficaria muito triste? O rostinho de Mateus se entristeceu imediatamente. A senhora vai embora? Perguntou com a voz pequenina. Talvez eu precise resolver alguns assuntos importantes em São Paulo, mas voltaria rapidinho. Promete que volta? Insistiu o menino segurando firmemente a mão dela. Prometo. Promete de coração de verdade? Prometo de coração de verdade. Mateus a abraçou forte como se quisesse gravá-la em sua memória. Uma hora depois, Valentina estava na estação rodoviária da cidade vizinha, aguardando o ônibus para São Paulo. Benedito havia insistido em levá-la, apesar de seus protestos. Tem certeza de que está fazendo a coisa certa? Perguntou ele enquanto aguardavam. Sinceramente, não tenho certeza de mais nada, respondeu Valentina. Mas preciso pelo menos ouvir o que eles têm a dizer. E se for uma proposta irrecusável? Valentina pensou na pergunta por um longo momento. Então terei que tomar a decisão mais difícil da minha vida. O ônibus chegou, e Valentina embarcou com o coração dividido. Pela janela, acenou para Benedito até que ele desaparecesse de vista. Durante toda a viagem de volta a São Paulo, não conseguiu parar de pensar na família que havia deixado para trás. A cidade grande a recebeu com sua rotina frenética habitual. O trânsito caótico, o barulho incessante, a poluição, a frieza das pessoas, tudo parecia amplificado depois dos dias de tranquilidade no interior. Seu apartamento de luxo, que antes era seu orgulho, agora parecia frio e vazio como um mausoléu de conquistas solitárias. Na sede da Império Cosméticos, foi recebida pela equipe como uma heroína que retornava de uma batalha. Rodrigo estava visivelmente nervoso. Valentina, que alívio que você chegou a tempo. Os executivos da beleza internacional estão na sala de reuniões. São pessoas muito sérias, muito exigentes. Está bem, vamos resolver isso logo. A reunião foi tudo o que Valentina esperava. Fria, calculista, focada exclusivamente em números e projeções. Os executivos da beleza internacional eram profissionais competentes, mas sem uma gota sequer da humanidade que ela havia experimentado na casa de Benedito e Fernanda. A proposta era realmente tentadora. 50 milhões de reais por exclusividade de distribuição em todo o território nacional, com possibilidade de expansão para a América Latina. Era o tipo de contrato que qualquer empresário sonhava em assinar. Precisamos de uma resposta até amanhã cedo, disse o executivo-chefe. Um homem de terno impecável, mas sorriso falso. Esta oferta tem prazo de validade muito curto. Compreendo. Terão a resposta no horário solicitado, respondeu Valentina profissionalmente. Após a reunião, ficou sozinha em seu escritório no último andar do prédio, observando a cidade através das janelas do chão ao teto. São Paulo se estendia infinitamente em todas as direções, milhões de luzes piscando, milhões de pessoas correndo atrás de seus próprios sonhos de sucesso. Pegou o celular e ligou para Fernanda. Alô, querida, atendeu a voz calorosa. Como foi a reunião? Complicada, suspirou Valentina. A proposta é muito boa financeiramente, mas não consigo parar de pensar em vocês, em como me sinto quando estou aí, em como Mateus me inclui em seus desenhos como família.
E o que seu coração está dizendo? Valentina fechou os olhos, tentando ouvir além do barulho ensurdecedor da cidade. Meu coração está dizendo que 50 milhões de reais não valem um abraço sincero do Mateus. Que todo o sucesso do mundo não vale uma conversa sincera com você e Benedito no final do dia. Então você já sabe qual é sua resposta. Sei, mas é assustador abandonar tudo isso. Toda essa segurança financeira. Valentina, disse Fernanda com sabedoria maternal. Verdadeira segurança não vem de dinheiro. Vem de saber que você tem pessoas que te amam independentemente do que você possui. Naquela noite, sozinha em seu apartamento luxuoso, mas vazio, Valentina tomou a decisão que mudaria sua vida para sempre. Na manhã seguinte, reuniu-se novamente com os executivos da beleza internacional. Após cuidadosa consideração, decidimos declinar a proposta, anunciou calmamente. O silêncio na sala foi total. Rodrigo ficou pálido. Valentina, você tem certeza? São 50 milhões? Tenho certeza absoluta. Após os executivos saírem visivelmente irritados, Rodrigo se aproximou dela. Não entendo. Era a oportunidade da nossa vida. Não, Rodrigo. Era uma oportunidade de negócio. A oportunidade da minha vida está aguardando por mim numa casa simples no interior, onde uma família me acolheu como se eu sempre tivesse pertencido a eles. Naquela tarde, Valentina fez algo que jamais imaginou fazer. Colocou a Império Cosméticos à venda. Não por desespero ou falência, mas por uma escolha consciente de priorizar a felicidade sobre o lucro. 2 semanas depois, com a venda da empresa concluída e uma quantia mais do que suficiente para viver confortavelmente o resto da vida sem trabalhar, Valentina estava novamente na estrada rural, dirigindo um carro simples em direção à casa que havia se tornado seu lar verdadeiro. Quando chegou, encontrou Mateus brincando no quintal. O menino a viu e correu em sua direção gritando de alegria. Tia Val! Tia Val! A senhora voltou! A senhora voltou de verdade. Voltei, meu querido. E desta vez, para ficar. Para sempre? Para sempre. O abraço que Mateus lhe deu naquele momento valia mais do que todos os contratos milionários que ela jamais havia assinado. Ali, nos braços daquele menino, Valentina finalmente entendeu o verdadeiro significado de riqueza. 3 meses se passaram desde que Valentina tomou a decisão mais importante de sua vida. A casa simples de Benedito e Fernanda havia se transformado num verdadeiro lar, onde cada canto respirava amor e acolhimento. Valentina havia se instalado definitivamente no quarto de hóspedes, contribuindo com as despesas e ajudando em tudo que podia, mas principalmente enchendo aquela família de uma alegria que eles nem sabiam que estava faltando. A manhã daquele dia especial começou diferente. Mateus acordou mais animado que o normal, se é que isso era possível. Correu para o quarto de Valentina antes mesmo do sol nascer completamente. Tia Val! Tia Val! Sussurrou alto, balançando seu braço delicadamente. Hoje é o dia. Que dia, meu querido? Perguntou Valentina, ainda sonolenta, mas já sorrindo. O dia da surpresa! Lembra que a senhora prometeu que ia me ensinar a dirigir o Fusca quando ele estivesse pronto? Valentina se sentou na cama, o coração aquecendo. Nas últimas semanas, Benedito havia terminado os últimos retoques no Fusca azul, deixando-o absolutamente perfeito. Não era apenas um carro restaurado, era uma obra de arte feita com amor e dedicação. Claro que lembro, campeão. Mas você tem certeza de que já está pronto para essa responsabilidade? Tenho, exclamou Mateus com os olhos brilhando. O papai disse que posso sentar no colo da senhora e segurar o volante. Vai ser a coisa mais incrível do mundo. Após o café da manhã, toda a família se reuniu na oficina. O Fusca estava estacionado no pátio, reluzindo sob o sol matinal como uma joia preciosa. Benedito havia encerado cada centímetro, polido cada detalhe, e o resultado era simplesmente espetacular. E, meu Deus, Benedito, murmurou Valentina, passando a mão carinhosamente pelo capô. Ele está mais bonito do que quando era novo. É o poder do amor, sorriu Benedito. Quando cuidamos de alguma coisa com carinho verdadeiro, ela se torna mais bonita do que jamais foi. Fernanda se aproximou carregando uma cestinha de vime. Preparei um piquenique especial para vocês, anunciou. Sanduíches, suco de laranja natural, biscoitos caseiros e, claro,
Fatias daquele bolo de cenoura que você tanto gosta, Valentina. Vocês não precisavam se dar tanto trabalho, protestou Valentina, mas seus olhos brilhavam de emoção. Besteira, riu Fernanda. Família cuida de família, lembra? Mateus já havia aberto a porta do motorista e estava praticamente pulando de ansiedade. Posso entrar, tia Val? Por favor, por favor! Claro, meu príncipe. Valentina se acomodou no banco do motorista e Mateus subiu em seu colo com cuidado. O cheiro familiar do interior do carro trouxe uma avalanche de memórias boas. Os primeiros dias como empresária, as conquistas iniciais, a sensação de liberdade que aquele carrinho simples lhe havia proporcionado. Segure firme o volante, Mateus, instruiu ela. E lembre-se, dirigir é uma responsabilidade muito grande. Eu sei, tia Val. Vou cuidar dele como o papai ensinou. Valentina ligou o motor e o som suave do Fusca encheu o ar. Era um ronronar satisfeito, como o de um gato feliz que finalmente encontrou seu dono verdadeiro. Começaram devagar, percorrendo a estradinha de terra que levava à propriedade. Mateus segurava o volante com concentração total, seguindo cada instrução de Valentina com seriedade impressionante para sua idade. Estou dirigindo de verdade! Exclamou ele radiante. Estou dirigindo o carro da tia Val! Está sim, meu querido, e está indo muito bem. Pararam numa clareira florida que Mateus havia escolhido especialmente para o piquenique. Era um local mágico, cercado de árvores altas e com uma vista privilegiada das montanhas ao longe. Estenderam a toalha xadrez que Fernanda havia preparado e se acomodaram como uma família de verdade. Tia Val, disse Mateus de repente, ficando mais sério. Posso te perguntar uma coisa importante? Claro, querido. Pode perguntar qualquer coisa. Por que a senhora largou toda aquela vida rica de São Paulo para ficar aqui com a gente? A pergunta pegou Valentina de surpresa. Ela olhou para aquele menino esperto, com seus olhos curiosos e sinceros, e percebeu que ele merecia uma resposta honesta e completa. Sabe, Mateus, durante muito tempo eu pensei que ser rica significava ter muito dinheiro, carros caros, roupas bonitas, uma empresa grande, começou ela, escolhendo cuidadosamente as palavras. Mas vocês me ensinaram que existe um tipo diferente de riqueza. Que tipo? A riqueza do coração. Ter pessoas que te amam de verdade, que se preocupam com você, que ficam felizes só de te ver sorrir. Isso não tem preço, meu querido. Mateus pensou por um momento, mastigando pensativamente seu sanduíche. Então quer dizer que a senhora trocou o dinheiro por amor? Exatamente. E foi a melhor troca da minha vida. E a senhora não sente saudade de nada? Valentina olhou ao redor. A paisagem linda, o Fusca azul estacionado perto deles, o sorriso puro de Mateus, e seu coração se encheu de uma paz que jamais havia experimentado antes. Sabe do que eu sinto mais saudade? Disse ela. Do quê? Dos anos que desperdicei sem conhecer vocês. Mateus se jogou em seus braços, abraçando-a com força. Mas agora a gente se encontrou e vai ficar junto para sempre. Para sempre e mais um dia, prometeu Valentina, beijando o topo da cabeça do menino. De volta à casa, foram recebidos por Benedito e Fernanda, que aguardavam ansiosos para ouvir sobre a aventura. E então, como foi nossa primeira aula de direção? Perguntou Benedito, ruffling o cabelo de Mateus. Foi incrível, papai. Eu dirigi de verdade. O Fusca obedecia tudo o que eu falava. Claro que obedecia, sorriu Benedito. Carros sentem quando estão em boas mãos. Naquela tarde, enquanto Mateus descansava depois da emoção do dia, Valentina se sentou com Benedito e Fernanda na varanda. Havia algo que precisava contar para eles, algo que vinha guardando há semanas. Preciso compartilhar uma notícia com vocês, disse ela, um pouco nervosa. O que foi, querida? Perguntou Fernanda, percebendo a seriedade no tom. Quando vendi minha empresa, além de guardar o suficiente para viver confortavelmente, sobrou uma quantia considerável. E eu decidi o que fazer com esse dinheiro. Benedito e Fernanda se entreolharam, curiosos. Vou criar uma fundação, continuou Valentina. Uma fundação que vai ajudar famílias trabalhadoras como vocês, oferecendo microcrédito para pequenos negócios, bolsas de estudo para crianças como Mateus e assistência médica para quem precisa. Valentina, murmurou Fernanda, os olhos se enchendo de lágrimas. E vocês vão me ajudar a administrar tudo.
Benedito, você conhece todo mundo da região. Sabe quem realmente precisa de ajuda. Fernanda, com sua experiência como professora, pode coordenar o programa de educação. Mas nós não entendemos nada de fundação, protestou Benedito. Não precisam entender de fundação. Precisam entender de pessoas, de bondade, de como identificar quem verdadeiramente precisa de uma oportunidade. E isso vocês sabem melhor que qualquer executivo de São Paulo. Fernanda se levantou e abraçou Valentina com força. Você tem certeza disso? Absoluta. Vocês me deram uma família. Agora quero retribuir ajudando outras famílias a terem as oportunidades que merecem. Naquela noite, depois que todos se recolheram, Valentina saiu para uma caminhada solitária. A lua cheia iluminava a propriedade com uma luz prateada e mágica. Caminhou até onde estava estacionado o Fusca e se apoiou no capô, observando as estrelas. De repente ouviu passos atrás de si. Era Mateus, usando seu pijama de carrinho e carregando seu ursinho de pelúcia favorito. Não consegui dormir, disse ele, se aproximando. Fico pensando se tudo isso não é um sonho bonito demais para ser verdade. Valentina o pegou no colo e o colocou ao lado dela sobre o capô do Fusca. Às vezes eu também penso isso, meu querido. Mas sabe o que descobri? O quê? Os melhores sonhos são aqueles que se tornam realidade quando menos esperamos. Ficaram ali por alguns minutos em silêncio tranquilo, observando as estrelas e ouvindo o som suave da brisa entre as árvores. Tia Val? Sussurrou Mateus. Sim? Obrigado por ter escolhido a gente. O coração de Valentina se partiu e se reconstruiu ao mesmo tempo. Abraçou Mateus mais forte, sentindo uma gratidão infinita por aquela família que havia transformado sua vida completamente. Obrigado a você, meu príncipe, por me ter escolhido também. 6 meses depois, a transformação era visível por toda a região. A Fundação Esperança, como Valentina havia batizado, já havia beneficiado mais de 50 famílias. Pequenos comércios haviam sido abertos com microcrédito. Crianças carentes recebiam material escolar e uniformes. E uma pequena clínica médica itinerante atendia as comunidades mais distantes. Mas a maior transformação havia acontecido na própria Valentina. A mulher que chegara naquela estrada meses atrás, estressada e perdida em sua Ferrari quebrada, havia dado lugar a alguém completamente diferente. Seus cabelos agora eram presos num rabo de cavalo simples, usava roupas confortáveis em vez de ternos corporativos, e seu sorriso era genuíno e constante. A manhã daquele dia especial começou com uma ligação inesperada. Rodrigo Santana, seu antigo sócio, ligou depois de meses sem contato. Valentina, finalmente consegui te localizar, disse a voz familiar. Precisamos conversar urgentemente. Oi, Rodrigo. Como você está? Confuso, muito confuso. Soube por terceiros sobre a fundação, sobre você estar morando no interior. Valentina, o que diabos aconteceu com você? Valentina riu suavemente. Era engraçado como sua vida anterior parecia pertencer a outra pessoa. Aconteceu que eu finalmente descobri quem realmente sou, Rodrigo. Mas você jogou fora tudo que construímos, 50 milhões de reais, uma empresa que era referência nacional. E ganhei algo muito mais valioso em troca. O quê? O que pode ser mais valioso que tudo aquilo? Valentina olhou pela janela da cozinha, onde podia ver Mateus brincando no quintal com um cachorrinho que haviam adotado na semana anterior, enquanto Benedito ensinava técnicas de mecânica para alguns jovens da região que participavam do programa da Fundação. Uma família verdadeira. Um propósito que vai além do lucro. A certeza de que quando eu morrer, deixarei o mundo um pouquinho melhor do que encontrei. Rodrigo ficou em silêncio por um longo momento. Você realmente está feliz aí? Mais feliz do que jamais pensei ser possível. E a Ferrari? O que aconteceu com ela? Valentina sorriu, lembrando-se do detalhe que havia esquecido de contar. Ah, a Ferrari foi rebocada para a concessionária, consertada e vendida. O dinheiro foi todo para a fundação. Agora eu ando no meu Fusca azul, que vale muito mais do que qualquer carro de luxo. Fusca? Valentina, você enlouqueceu completamente. Não, Rodrigo. Eu finalmente encontrei minha sanidade. Após desligar, Valentina ficou pensativa. Não sentia nem um pingo de nostalgia
ou arrependimento pela vida que havia deixado para trás. Pelo contrário, sentia uma gratidão imensa por ter tido a coragem de fazer essa escolha. De repente, ouviu uma gritaria animada vindo do quintal. Correu para a janela e viu Mateus pulando de alegria ao lado do Fusca. Benedito estava com uma expressão de surpresa genuína e Fernanda tampava a boca com as mãos, visivelmente emocionada. Tia Val, gritou Mateus. Vem ver. O papai descobriu uma coisa incrível no Fusca. Curiosa e ligeiramente preocupada, Valentina saiu correndo. Encontrou Benedito segurando um envelope amarelado e desgastado pelo tempo. O que aconteceu? Perguntou ofegante. Estava fazendo uma revisão geral no sistema elétrico do Fusca, explicou Benedito, ainda em estado de choque. E encontrei isso escondido atrás do painel do rádio. Parece que alguém colocou ali intencionalmente. Valentina pegou o envelope com mãos trêmulas. Na frente, estava escrito com uma caligrafia familiar que fez seu coração parar. Para minha querida neta Valentina, quando ela estiver pronta para receber. Não é possível, murmurou, reconhecendo imediatamente a letra de sua avó. É da sua avó? Perguntou Fernanda, se aproximando com cuidado. É sim, mas não entendo. Ela morreu antes de eu comprar o Fusca. Como isso é possível? Com mãos trêmulas, Valentina abriu o envelope cuidadosamente. Dentro havia uma carta dobrada e uma pequena chave dourada. A carta estava datada apenas 3 dias antes de sua avó falecer. Minha querida Valentina, se você está lendo esta carta, significa que finalmente encontrou o amor e a paz que eu sempre desejei para você. Talvez você se pergunte como eu poderia preparar uma mensagem em um carro que você ainda nem havia comprado. A resposta é simples. Uma avó sempre sabe. Procurei o gerente da concessionária onde você viu aquele Fusca azul e, com a ajuda de um velho amigo de confiança, pedi que guardassem este envelope em segredo. Quando chegasse a hora, quando você precisasse recomeçar, ele seria colocado atrás do painel, para que apenas você o encontrasse. Valentina, meu amor, sempre soube que você tinha um coração gigantesco, mas que o mundo dos negócios poderia endurecê-lo. Oro todos os dias para que você encontre uma família que a ame pelo que você é, não pelo que possui. Oro para que descubra que a verdadeira riqueza está nos relacionamentos que construímos. A chave que acompanha esta carta abre um cofre em um banco na cidade de São Carlos. Lá está guardado todo o dinheiro que economizei durante minha vida. Sempre foi meu sonho que esse dinheiro fosse usado para ajudar outras pessoas a encontrarem a felicidade que você encontrou. Use-o sabiamente, minha querida. Use-o para espalhar amor pelo mundo. Com todo o meu amor eterno, vovó Helena. Valentina desabou em soluços. Não eram lágrimas de tristeza, mas de uma emoção tão intensa que não cabia em seu peito. Mateus a abraçou imediatamente, seguido por Benedito e Fernanda. Ela sabia, murmurou Valentina entre as lágrimas. Minha avó sabia que eu ia parar aqui com vocês. Ela planejou tudo isso. O que tinha no cofre? Perguntou Mateus, sempre curioso. Não sei ainda, querido. Mas tenho certeza de que era exatamente o que precisávamos para expandir ainda mais nossa fundação. Naquela tarde, receberam uma visita inesperada. Um carro oficial parou em frente à casa e dele desceu o prefeito da cidade vizinha, acompanhado de alguns assessores e um jornalista local. Senhora Valentina Mendes? Perguntou o prefeito. Um homem simpático de meia idade. Sou o prefeito Carlos Alberto Silva. Gostaria muito de conversar com a senhora. Claro, seja bem-vindo. Do que se trata? Sobre o trabalho extraordinário que a senhora está fazendo em nossa região através da Fundação Esperança. Os resultados são impressionantes e queremos propor uma parceria oficial entre a Fundação e a Prefeitura. Toda a família se reuniu na sala para ouvir a proposta. O prefeito explicou que queria expandir os programas da Fundação, oferecendo apoio logístico e recursos municipais. Além disso, disse ele, gostaria de propor que a senhora seja nossa consultora especial para desenvolvimento social. Há outras regiões do estado que poderiam se beneficiar de programas similares. Mateus, que estava sentado ao lado de Valentina, sussurrou em seu ouvido. Tia, isso significa que você vai ficar ainda mais famosa que antes? Valentina sorriu e sussurrou de volta. Não, querido. Significa que vamos poder ajudar ainda mais pessoas a serem felizes como nós somos.
Então eu aceito, disse Mateus alto, fazendo todos rirem. A decisão é da tia Val, campeão, disse Benedito carinhosamente. Valentina olhou ao redor para sua família adotiva. Fernanda assentiu encorajadoramente, Benedito sorriu com orgulho e Mateus a observava com admiração pura. Aceito a proposta, disse ela, mas com uma condição. Minha base de operações continua sendo aqui, nesta casa, com esta família. Eles são meus parceiros principais em tudo. O prefeito sorriu, claramente emocionado. Claro, na verdade, isso torna tudo ainda melhor. Vocês são um exemplo vivo de que o verdadeiro sucesso se mede pelo bem que fazemos uns aos outros. Uma semana depois, quando foram ao banco em São Carlos abrir o cofre da avó, descobriram que Helena havia deixado não apenas dinheiro, mas também cartas pessoais para cada membro da família que ela jamais conheceu pessoalmente, mas que, de alguma forma misteriosa, sabia que existiriam. Para Benedito, uma carta agradecendo por cuidar do carro e da neta com tanto amor. Para Fernanda, palavras de reconhecimento por sua bondade maternal. E para Mateus, uma carta especial dizendo que ele seria o guardião do coração de Valentina para sempre. Como ela sabia de nós? Perguntou Mateus, maravilhado. Porque o amor verdadeiro enxerga além do tempo, respondeu Valentina. E minha avó me amava tanto que conseguiu ver o futuro que eu precisava ter. Depois que as visitas foram embora, a família se reuniu no quintal para assistir ao pôr do sol. Era um ritual que haviam desenvolvido, um momento especial de gratidão no final de cada dia. Sabe o que mais me impressiona nesta história toda? Disse Fernanda, observando as cores alaranjadas pintarem o céu. O quê? Perguntou Valentina. Como tudo se encaixou perfeitamente. Você aparecer justamente aqui, justamente quando todos nós precisávamos uns dos outros. O Fusca estar aqui, esperando por você. A carta da sua avó. Parece que foi tudo planejado por uma força maior. Minha avó sempre dizia, lembrou Valentina, que quando estamos prontos para receber uma bênção, o universo conspira para que ela chegue até nós. E vocês eram a bênção que eu estava esperando há anos sem saber. Mateus, que estava deitado na grama brincando com o cachorrinho, se levantou e correu para Valentina. Tia, posso te fazer uma pergunta muito importante? Sempre, meu amor. Quando eu crescer e virar um homem, posso continuar te chamando de tia Val? Valentina sentiu os olhos se encherem de lágrimas de pura felicidade. Pode me chamar de tia Val, até quando formos dois velhininhos sentados nesta mesma varanda, contando histórias para seus filhos e netos. Promete? Prometo de coração. Mateus a abraçou forte, e Benedito e Fernanda se juntaram ao abraço coletivo. Ali, naquele quintal simples, sob o céu pintado de dourado, estava a família mais rica do mundo. Rica em amor, em gratidão, em sonhos compartilhados e em certeza de que haviam encontrado uns aos outros exatamente no momento certo. Meses depois, a história de Valentina ganhou as manchetes nacionais. Revistas e jornais queriam entrevistá-la. Universidades a convidavam para palestras e empresários pediam conselhos sobre como ela havia encontrado o segredo da verdadeira realização pessoal. Mas Valentina recusava a maioria dos convites. Quando aceitava algum, sempre levava junto Benedito, Fernanda e Mateus, deixando claro que sua transformação não havia sido individual, mas resultado do amor de uma família que a acolheu quando ela mais precisava. Em uma dessas entrevistas, um jornalista perguntou: Senhora Valentina, a senhora não sente que desperdiçou seus talentos empresariais saindo do mundo corporativo? Pelo contrário, respondeu ela, com Mateus sentado orgulhosamente ao seu lado. Finalmente descobri como usar meus talentos de forma que realmente importa. Antes, eu enriquecia apenas a mim mesma. Agora, enriqueço corações, transformo vidas, construo esperanças. Esse é o verdadeiro sucesso. E o que diria para outros executivos que se sentem perdidos em suas carreiras? Valentina olhou para Mateus, que segurava sua mão e sorria para as câmeras. Depois olhou diretamente para o jornalista. Diria que às vezes precisamos ter a coragem de nos perder completamente para nos encontrarmos de verdade. E que os maiores tesouros da vida não estão em cofres bancários, mas em abraços sinceros, conversas verdadeiras e na certeza de que somos amados pelo que somos, não pelo que possuímos.
A entrevista terminou com uma imagem que se tornou icônica. Valentina, Benedito, Fernanda e Mateus caminhando de mãos dadas em direção ao Fusca azul sob o sol dourado do interior. Era a imagem perfeita da riqueza verdadeira, da família escolhida, do amor que transcende qualquer valor material. E assim, a mulher que um dia parou numa estrada rural com uma Ferrari quebrada, descobriu que às vezes precisamos quebrar por fora para nos reconstruirmos por dentro. Descobriu que família não é apenas quem divide nosso sangue, mas quem divide nossa mesa, nossos sonhos e nosso coração. A Ferrari havia sido apenas o meio. O destino verdadeiro sempre foi aquela casa simples, aquela família amorosa, e a certeza de que, finalmente, estava exatamente onde sempre deveria ter estado. Anos mais tarde, quando Mateus se formou em engenharia automotiva com bolsa integral da Fundação Esperança, ele fez questão de chegar à formatura dirigindo o mesmo Fusca azul que havia unido sua família. E quando subiu ao palco para receber o diploma, agradeceu publicamente a tia Val, que me ensinou que os melhores motores são aqueles movidos pelo amor. Pero no puedo hacer la verdad. Bueno. Oye, si eso es el ticket dorado. Si encuentras un ticket, puedes meter a un amigo, supongo que amigo streamer. Porque la idea es que hagan contenido del coso, entonces... Yo creo que ideal es un amigo. Oigan, tengo configurada... un momento. Ah, ok. La categoría. Se está riendo una cabrona al lado mío. Quería ver si estaba el Minecraft. Hoy día va a ser un día bastante más chill porque... como el primer día, tanto construyendo, todo haciendo sus cosas, sus bases. No sé cómo vamos a hacer la casa, sí. Me gustaría que fuera una casa grande para poder decorarla harto, porque a mí lo que más me gusta de Minecraft es decorar. Me encanta decorar. Decoro como la ñoña, sí, pero me encanta decorar. Entonces... ahí vamos viendo lo que procede. ¿Saben qué? ¿Les puedo confesar algo? No almorcé, estoy muriendo de hambre. ¡Mimic! ¿Cómo que Mimic? ¿Cómo que tu cuerpo? Ay, tengo una abeja acá. No la voy a tocar. No, a mí me encanta decorar. Ya voy a hacer esto. Un poco la base, yo creo. Y... exactamente, del favor, esa es la parte. ¿Cómo que Mimic? Luna, ¿qué? ¿Por qué Mimic? Qué miedo. ¿Por qué la mata tanto Mimic? ¿Quién es Mimic? Ya vamos a hacer un tipo de por mientras. Como marcar el territorio un poco. Porque quiero minar. Entonces, pero antes de minar me gustaría como marcar así como... esto es mío. Ya. Miren, yo veo... tengo una visión, que la entrada sea aquí. Uy, pero este rosado, mamita, era la casa más chillona del mundo. Bueno, no importa. Después lo vamos a arreglar, supongo. Es la cuenta del cerro que hacer una casa. ¿Cómo?
Y aquí quiero agregar esto para meterme a la cueva cuando se me cante la polla. Entonces, no sé qué tan grande quiero la casa, porque igual quiero tener espacio para, aparte de decorar, para semillas o cosas así. Miren, esta va a ser la entrada, ya está decidido. Esta va a ser la entrada. Uy, se me acabó. La entrada, dije. Y más o menos esto va a ser el primer piso. ¿Lo visualizan? Porque aquí, ya, ok, yo sí lo veo. Aquí entramos. Aquí está como el recibidor. Aquí está cerrado porque está la mina, pero está la escalera para el segundo piso. Y aquí yo creo que va a faltar, pero no importa. Vamos a lo que vamos, que es ir a... ¿qué misión? Mi hierro, o sea, mi carbón. Ahí listo. Vamos a... minar primero. ¿Por qué están todos consiguiendo cosas? Pero vamos a ir a buscar las cosas a la herrería, porque sí. Cambiemos por mientras. ¿Qué es eso? Acá hay algo. ¡Hay un hamster, chica! Ya, vamos a leer por mientras. ¿Cómo domesticar un hámster, ok? ¿Dónde tenemos el libro? Mientras se hace eso. Acá. No, así. Busca arbustos de salvaje de pepino en cualquier zona calurosa, llanura, sabana, puede que también en el borde de la jungla. Ajá. Mhm. Mhm. Mm. Mhm. Miren acá, Vivian. Hola. ¿Hola? ¿Dónde estás? No te veo. Ahí estás. Hola, hola. Oli. ¿Y esta casita? Provisional era para marcar territorio. Me gusta, me gusta. ¿Has visto por algún lado pepinos? Ay, yo también quiero buscar. No he encontrado. Sí, no. Bueno, Bueno. seguiré buscando. Si encuentro, te vendré a decir. Ok, igualmente. Adiós, adiós. Coño. Sigamos buscando pepino. Pepino, pepino. Vamos las pepino. mismas. Si tu hamster se peleó con, bueno, básicamente cualquier cosa, dale semillas, su objetivo siempre para hablar el drama. Mezcla de comida para hamster. ¡Qué lindo! Queremos un puchamón, entonces tenemos que buscar. Y para buscarlo necesitamos estar chetados. Pero primero voy a... No a la deforestación. ¡Oh, qué bonito! Cabrona, me caen como la ñoña. Au. Ahora sí voy a tener... para buscarme un Hatsune Mai. Voy a ir a... Oye, ¿por qué hay tantas cosas en el mar?
Increíble. ¿Puedo llegar al spawn en agua? Agarré un poco. ¿Mm?